Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, mais uma vez com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é domingo, mais um domingo chegou. Que bom, né? Graças a Deus, adoro domingos. Luz e paz para você. Hoje é dia 20 do mês de janeiro. E hoje, nesse domingo especial, para você que escuta as pílulas aos domingos, é porque tem gente que só escuta pílula de segunda a sexta, né? A gente acompanha, você acha que não? A gente acompanha, a gente tem a nossa forma de medir. E a gente vê impressionante como as pessoas, né, ao invés de usar o final de semana para cuidar mais do espírito, não, elas deixam de fazer isso. Mas enfim, cada um, né? Então, para você que está aí fiel, escutando a pílula de domingo, hoje é uma pílula mais do que especial para o seu coração. Eu queria conversar com você sobre um conceito importantíssimo da vida, para que a gente possa compreender o mecanismo da ação divina no universo e, na medida do possível, claro, diminuir nossas dores através dessa compreensão. Esse mecanismo, gente, se chama descontinuidade. O nome é estranho, mas o conceito é profundo. Vamos lá? O que é descontinuidade? Descontinuidade é um princípio que diz que o equilíbrio ele existe por causa daquilo que é dual, de algo que não é contínuo. Por exemplo, você deve ter percebido que enquanto eu estou falando, eu faço momentos de pausa, não é isso? Ó, vou fazer agora. Percebe? De novo. Percebeu? Eu falo, faço uma pausa. Uso uma palavra, uma frase, faço uma pausa. Por que eu faço pausas, ou seja, é a descontinuidade da fala, você é capaz de entender o que eu estou dizendo. Se eu ficar falando rápido desse jeito, dessa forma, como se fosse um narrador de jogo de futebol, não é? Daqui a pouco você não vai entender nada, não é assim? Por que a gente tem que dormir? É a descontinuidade de estar acordado. E por que a gente não fica só dormindo? É a descontinuidade de dormir. Essa oscilação, que aparentemente é de algo contrário, é que faz a vida ser possível. Já prestou atenção nisso? Observa o universo. O dia é a descontinuidade da noite e a noite do dia. Percebe? Então, assim, o que isso quer dizer para nós? No mundo dual como o nosso, a descontinuidade é fundamental para que a gente possa evoluir. Pelo menos nesse plano de consciência que por hora a gente ainda vive, reencarna, ela é necessária. Então imagina o seguinte, por que você sabe que hoje você está feliz, para quem está feliz? As pessoas falam assim, porque eu já tive infeliz, não é? Se você já experimentou uma sensação de infelicidade, você sabe quando você está feliz, não é? Mas se você não tivesse experimentado dias difíceis, como você valorizaria os dias bons, agradáveis? Percebe? Como é que você sabe que está com sede é ruim? Porque você sabe quando você bebe água e não tem sede como é. E por que você valoriza a ideia de beber água? Porque você sabe como estar com sede é ruim. Entende, gente? A descontinuidade no mundo de provas e expiações é uma maneira didática da gente aprender a valorizar aquilo que é bom e belo. A gente cultivar a consciência daquilo que a gente realmente deve colocar o nosso foco no que realmente importa. Então isso explica muita coisa. No nosso processo evolutivo, dores afetivas nos faz o quê? Valorizar a família e relacionamentos saudáveis. As dificuldades em tentar ter filho e não conseguir nos faz valorizar quando a gente tem. A dificuldade em ter filhos muito difíceis nos faz valorizar a ideia de educar os nossos filhos. A dificuldade existencial, muitas vezes, de ter pais complicados, nos faz, muitas vezes, ser pais melhores. Ok, alguns de nós podem até argumentar, Ricardo, mas a dificuldade que eu recebi, isso me fez um pai pior. Fez porque você não entendeu a lição. Porque quem entende essa lição da vida, aprende com ela, não é verdade? Eu, se coloco a mão no lugar quente, não vou colocar de novo, mas se eu for teimoso, eu coloco. Então imagina só, todas as vezes que a gente vê um problema ao nosso redor e a gente repete, nós somos crianças birrentas, a gente não entendeu exatamente o que a vida está nos ensinando. Tem uma frase, gente, que fala o seguinte: tem pessoas que buscam a vida toda a infelicidade, pela maneira como elas vivem. E no dia que encontram essa infelicidade, reclamam dizendo que a vida não funciona e que tudo é injusto. Entende? Exatamente isso. Tem gente que olha, mas não enxerga, ouve, mas não escuta. Então a lei divina, gente, já dá tapa na cara da gente todos os dias. Cada um vai colhendo aquilo que planta, concordemos ou não. Então essa descontinuidade é uma maneira didática de Deus conversar conosco. Até o momento que a gente não precisar mais disso, que é o que acontece no mundo de regeneração, mundos superiores em que essa necessidade de descontinuidade ela é menor, porque a gente tem uma consciência mais plena, mais alinhada com o nosso ser divino. Mas até chegar lá, então por isso a morte. Por exemplo, a ideia da morte, a finitude do corpo. Se a gente tivesse uma vida infinita, será que a gente se preocuparia em fazer a vida valer a pena? Antes de sermos puros? Duvido.
Exatamente a ideia de saber que a gente pode desencarnar a qualquer momento faz a gente o quê? Buscar, né, aproveitar ao máximo a nossa vida. Aí cada um, claro, vai refletir sobre o conceito do que é aproveitar a vida, que é uma outra história. Mas a ideia de saber que a gente vai morrer fisicamente de novo nos faz aproveitar a vida. E por incrível que pareça, a morte lança luz à vida. Você já percebeu, na hora dos velórios, quantos filhos que eram ingratos e brigavam com os pais começam a pensar como meu pai era bom, como meu pai fez isso e isso por mim? Pois é, mas na hora que ele estava encarnado não conseguiu, né, fazer com que essa visão fosse maior. Vivia brigando. Ou o inverso, né? Às vezes o pai vê a beleza do filho, e infelizmente, quando ele desencarnou, o marido valoriza a esposa que tinha, a esposa valoriza o marido na hora que ele desencarnou. Quantas vezes a gente faz isso? Veja que coisa curiosa. Quantas pessoas fizeram coisas incríveis na vida, só foram valorizadas depois do seu desencarne. É incrível, mas a morte produz um efeito de vida na vida. Percebe? A descontinuidade da vida orgânica, que é a morte do corpo, traz, por incrível que pareça, a vida, a memória de muitas pessoas. Complexo? Talvez nem tanto, se a gente começar a observar como a lei divina ela é perfeita. Por isso que a gente não tem flor o ano todo, a gente não tem frutos o ano todo, por isso que nem todo dia faz sol, nem todo dia chove, nem todo dia faz calor. A descontinuidade nos ajuda a evoluir. E se a gente compreender isso, a gente vai ter menos medo dos momentos de dor, dos instantes de dificuldade e vamos valorizar mais cada passo como sendo parte integrante de uma jornada inteira, de uma grande caminhada na nossa ascensão a Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe e te proteja. Luz e paz para o seu coração, que eu mais desejo. Lindo domingo para você. Como sempre, obrigado por você compartilhar com tanto carinho, tanta paciência, né? Nossa pílula querida do nosso amado Evangelho. Vamos ajudar, né, gente? Fazer cada vez com que mais pessoas no mundo recebam mais pílulas do Evangelho, para que juntos, através da lei do amor, sem rótulos religiosos, possamos nos interligar aos corações uns dos outros. Fiquem com Deus, luz e paz, e você já sabe, até breve, até muito, consciente da descontinuidade, da importância dela. Até muito breve.